Como já vimos, na cidade de Éfeso estava localizado o Templo de Ártemis, ou o Templo de Diana, que era o outro nome desta deusa. Ele era uma edificação magnífica. Ele era uma das maravilhas do mundo antigo. Era o maior templo do mundo antigo. Havia sido construído pelos gregos. Desde o ano 550 a.C., já havia um templo em Éfeso dedicado a Ártemis. Esse templo foi destruído, queimado e construído várias vezes, e na época de Paulo, ele se apresentava na sua última configuração, muito grande, 137 metros de comprimento por 69 metros de largura. Muito rico. Havia colunas que eram entalhadas na pedra, colunas que eram revestidas de ouro. O templo possuía 127 colunas, com 20 metros de altura. 20 metros de altura corresponde a um prédio de 7 andares. Ele era muito maior, 4 vezes e meia maior que o Partenon de Atenas, que é tão conhecido até hoje. O povo vai visitar as ruínas do Partenon. Por conta disso, Éfeso tinha um orgulho nacional e religioso muito grande. Eles eram os guardadores do templo de Diana. E era um local de peregrinação religiosa. Os gregos iam a Éfeso para reverenciar a deusa Diana, a deusa Ártemis, e para visitar o templo. Havia um turismo religioso muito grande. Havia um comércio religioso de amuletos, de imagens, de miniaturas do templo, muito grande. E quando o apóstolo Paulo agora passou a pregar o evangelho em Éfeso, a categoria profissional dos ourives, que é que produzia esses objetos que eram comercializados no templo e nos arredores do templo, ficou preocupada. Porque se o povo deixasse de acreditar em Diana, eles deixariam de comprar o produto que eles fabricavam e eles então teriam uma grande perda econômica. E dessa forma, se revoltaram. Se revoltaram contra os judeus. Quem são esses judeus que vêm aqui atrapalhar o nosso ganha-pão, a nossa atividade econômica ou a nossa atividade religiosa? No capítulo 19 de Atos, nós encontramos este problema. E eles levaram, então, os judeus para o anfiteatro. O anfiteatro de Éfeso, irmãos, está lá até hoje, as ruínas do anfiteatro. Cabiam 25 mil pessoas. E eles levaram, então, os ourives e mais aqueles judeus para o anfiteatro. E lá se manifestaram a sua fidelidade à deusa Diana. Veja o texto da nossa lição. Com receio de que a retórica anti-idolátrica de Paulo estivesse tirando o apoio financeiro do templo, Demétrio, o ourives, levou os seus companheiros artesãos a um frenesi. A multidão agitada se deslocou rapidamente do mercado para o anfiteatro, onde cabiam cerca de 25 mil pessoas. Ali, durante 2 horas, clamaram: "Grande é a Diana dos Efésios." Depois que a multidão foi dispersa pelo escrivão da cidade, Paulo se reuniu com os crentes e deixou Éfeso. Veja, irmãos, a oposição, a pregação do evangelho e o povo, os artesãos e o povo dizendo: "Grande é a Diana dos Efésios." Qual era a preocupação do apóstolo Paulo, então, com os efésios? Qual era a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Éfeso? Veja o texto de Atos, capítulo 20, dos versos 17 até o 38. A pregação do Senhor Jesus Cristo aos judeus e gregos. Paulo pregava aos judeus e gregos. Isso era uma novidade, irmãos, porque antes o povo hebreu, o povo judeu, entendia que o plano de salvação, que o relacionamento com Deus era uma exclusividade dos judeus. E agora Paulo pregava, então, a judeus e gregos.
O mesmo texto mostra a alegria de Paulo em pregar o evangelho. Mostra a direção do Espírito Santo na pregação do evangelho. Mostra também a tranquilidade do apóstolo Paulo com relação à sua missão. Ele tinha a consciência tranquila, irmãos, de que ele estava fazendo o que Deus pediu que ele fizesse, ou seja, pregar o evangelho. E ele salientava a responsabilidade dos bispos e dos pastores. No mesmo capítulo 20, irmãos, entre os versos 29 e 31, o apóstolo Paulo dá um alerta para os efésios, para os nossos irmãos cristãos de Éfeso. Cuidado, porque vai aparecer no meio de vocês lobos cruéis no meio do rebanho. Que eram isso, irmãos? Eram pregadores que iam pregar heresias. Vão pregar coisas perversas. Vão pregar falsas doutrinas. Portanto, vigiai. O apóstolo Paulo fala assim: eu estive com vocês durante 3 anos, agora que eu vou embora, vigiai, tomem cuidado. Ainda dá um outro alerta: não cobicem coisas como ouro, prata ou vestes. E no verso 35 ele dá um conselho: socorram os enfermos, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Como está escrito na Bíblia, ele diz assim: ele orou com todos os irmãos e partiu de Éfeso. Quando Paulo partiu de Éfeso, irmãos, os irmãos choraram, porque sabiam que não iam ver mais o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ia para Jerusalém e depois para Roma, onde ia ser, depois de alguns anos, executado. A lição apresenta na pergunta 4 uma possível cronologia do relacionamento do apóstolo Paulo com os efésios. O ano 52 é quando ele fez a primeira visita a Éfeso. Dos anos 53 a 56, quando ele permaneceu em Éfeso, cuidando da igreja e cuidando também das igrejas e das missões para a pregação do evangelho. No ano 57, ele esteve em Mileto, quando se encontrou com anciãos de Éfeso. E em 62, Paulo escreveu a carta aos Efésios, provavelmente quando ele estava em Roma. Paulo tinha uma preocupação especial com a igreja. E o Espírito Santo tem uma preocupação especial com a igreja de Éfeso e com a igreja hoje. Por isso, irmãos, nós temos a Bíblia. Por isso nós temos na Bíblia relatos, histórias, eventos, conselhos, leis, para que nós possamos nos conduzir hoje segundo a vontade de Deus. E nós devemos agradecer a Deus pela carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta para uma igreja em tempos difíceis. Carta para uma igreja do primeiro século. E carta para uma igreja 20 séculos depois. A igreja do tempo do fim. A igreja que vivemos hoje. Devemos agradecer a Deus, irmãos, por essa mensagem. Agradecer porque o Espírito Santo preservou essa carta. A carta que devia ser lida nas igrejas. A carta para as igrejas em dificuldade. A carta para as igrejas dos tempos de hoje também. Deus abençoe a todos.